Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Sábado, dia 11 de julho de 2020. Estaremos com vocês até 10h10, 10h15. Deus os abençoe grandemente nesse dia. É um prazer estar com vocês. Temos tido notícias de pessoas de alguns lugares, no litoral do Paraná, em São Paulo, até do Nordeste, em Rondônia, Londrina, Ibiporã, aqui de Arapongas, que estão ouvindo, estão sendo edificados, e agradecemos ao Senhor por isso e louvamos ao Senhor por isso. É um prazer estar com vocês nesse sábado e é bom poder compartilhar a palavra com vocês. Hoje nós leremos Apocalipse capítulo 14. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor. Peço para o Alexandre estar orando e nós estaremos lendo também. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês que ouvem esse programa. É um privilégio para nós estarmos aqui nesse sábado para compartilharmos a palavra de Deus. A nossa intenção não é apenas, eu estava conversando com o Adriano agora há pouco, não é apenas compartilhar informações ou a gente fazer prognósticos do futuro, mas nós queremos compartilhar uma palavra viva, uma palavra que vai edificar você, que vai transformar a tua mentalidade, a tua forma de ver as coisas, a tua forma de enfrentar os problemas. O Apocalipse é muito prático, porque ele nos mostra a realidade espiritual. E a realidade espiritual é a que rege a realidade material, física, que nós vemos. Então nós vamos orar, pedir que o Senhor nos fale. É importante nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Em vários lugares, João diz aqui, e olhei e vi. Isso simboliza que ele estava voltando a atenção dele para a palavra. Estava voltando a atenção dele para a cena que Deus mostrava no céu, o Jesus, ou um anjo, ou uma figura. Então nós também vamos nos voltar agora para a palavra do Senhor, descansar o nosso coração, para recebermos a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Vamos orar. Pai, graças damos por esse sábado. Graças damos porque o Senhor tem uma mesa para nós, uma mesa de revelação preparada para que nós possamos nos assentar e nos alimentar com a Tua palavra, com a Tua voz. E isso, com certeza, transforma a nossa mentalidade, transforma o nosso coração, nos dá vida, nos dá poder para enfrentar as situações que nós estamos vivendo. Então pedimos que o Senhor que fale por nós, por mim, pelo Adriano, que o Senhor nos guie a toda a verdade. O Senhor nos prometeu que o Espírito nos levaria a toda a verdade, nos lembraria das palavras de Jesus. Então toma nossas mentes, toma nossos corações, também a mente e o coração de quem está ouvindo agora, que estejamos nos voltando para a Tua palavra, para o Senhor que quer falar conosco nesta manhã. Que a nossa mente se acalme e possamos ouvir aos Teus pés aquilo que Tu tens para nós. Unge, Senhor, nossas palavras. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos lendo e estamos vendo o livro de Apocalipse e até o momento nós já vimos até o Apocalipse número 14, capítulo 14. Muitas coisas aconteceram nesse tempo e nós vamos agora continuar de onde paramos. Quero agradecer a palavra de incentivo dos irmãos, novamente, pelo Face, pessoalmente, no YouTube. Deus os abençoe grandemente. Peço que os irmãos estejam orando por nós. Uma irmã muito querida aí em Curitiba disse que estava orando por nós. Irmã Rose, Deus abençoe, irmã Rose. Nós agradecemos muito e pedimos que o Senhor nos abra a palavra para transmitir, não a letra, mas a vontade do Senhor, não apenas para nós, mas para toda a igreja.
Vamos lá então ao Apocalipse 14, nós estávamos vendo sábado passado a respeito disso. Eu vou estar lendo, começando a ler, eu vou ler até o versículo 6, depois o Alexandre continua e nós vamos fazer uma breve... Eu vou ler até o 10, o Alexandre continua e nós vamos fazer uma breve recapitulação do que nós vimos já no sábado passado, como uma aplicação espiritual disso aqui. Vamos lá. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como voz de grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar no meio do céu que tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência, hipomené, como dizia nosso irmão Gino. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, é já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual tinha também uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade,
e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então nós estamos vendo nessa sessão, desde o 12, os inimigos de Deus e do Cordeiro. Nós estamos vendo o 12 falando do dragão, depois a besta que sobe do mar, depois a besta que sobe da terra. Nós vimos essa trinca aí que tenta imitar a Trindade Santa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vemos aqui, já aparece a queda da Babilônia. Aqui não vai detalhar, mas já aparece a queda da Babilônia, que é o quarto inimigo. Então, imitando em contraste com a igreja. Então, nós temos os três, mais a grande Babilônia em contraste com a igreja. E nós estamos vendo aqui já começa a cair, os inimigos de Deus começam a cair. E nós vimos no sábado passado este cordeiro que estava em pé no Monte Sião, o cordeiro como o sol da justiça, estava em pé no Monte Sião, que significa ensolarado. Então nós temos esse povo aqui, os 144 mil, que seguem o Cordeiro. Esses são irrepreensíveis, eles são castos, e eles recebem a influência, recebem o governo do sol da justiça. Nós vemos aqui essa realidade espiritual, né? Essa influência, esse viver dos 144 mil, que são influenciados, que são governados pelo Cordeiro que está no Monte Sião. E depois relata que eles têm na testa aquele nome do Cordeiro e do Pai. Eles estão sendo governados pelo Cordeiro e pelo Pai. Então são cristãos, aqui uma figura da igreja, né? A gente comentou que possivelmente a etnia deles é das tribos de Israel, como diz o 7, não são outros 144 mil, são os mesmos lá do capítulo 7, e eles estão em pé diante do Cordeiro, e acontece no 2 uma voz como trovão, como muitas águas, e como voz de arpistas que cantavam. Então esse cântico acontece no céu, e ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Então eles estão aprendendo uma realidade no céu, uma realidade do mundo espiritual. Eles aprendem essa realidade e eles estão cantando essa música na terra. E aqui já há algumas lições para a gente, Adriano, interessantes. Eu estava pensando essa semana, e ouvi um irmão falar, né, que a nossa atitude como cristão não deve ser assim, ó. Nós recebemos as informações do mundo, e hoje tantas mídias, né, a gente tem conhecimento das notícias que acontecem no mundo inteiro, às vezes na hora que está acontecendo, pelos diversos sites, pelas televisões, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, né? Nós recebemos as informações do que está acontecendo no mundo. Então, um padrão que acontece é o seguinte: olhar essas informações, e como cristãos, aí nós pedimos a intervenção de Deus. Nós vimos aquilo que está acontecendo no mundo, e nós nos voltamos para Deus e pedimos: Deus, interfere nessa situação, interfere nesse problema aqui. Mas aqui, ó, nós vemos o contrário. E eu queria entrar já nesse aspecto espiritual, Adriano, desse texto aqui. Como que nós devemos agir como filhos de Deus, como pessoas que seguem o Cordeiro? Primeiro, nós devemos identificar a realidade espiritual, nós devemos olhar o que está acontecendo no céu. Quais são as notícias? No site de Jesus, o que está acontecendo? Quais são as novas? Quais são as boas notícias? O que na realidade espiritual está acontecendo? É isso que esses irmãos aqui, os 144, estão vendo. Eles estão olhando para essa realidade espiritual. Qual a realidade espiritual?
eles estão sendo influenciados, eles estão sendo guiados pelo Cordeiro, eles estão ouvindo uma música, estão aprendendo a música que é cantada pelo céu. E aí, eles manifestam isso na terra. Então, essa é a primeira mensagem espiritual, a lição espiritual que devemos aprender aqui. Que nós devemos olhar a realidade espiritual. Nós devemos estar com nossos olhos no céu, olhando fixamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Jesus mesmo disse: seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Então nós vamos olhar essa realidade no céu e aí nós vamos viver essa realidade na terra. Esses irmãos aqui, os 144 mil, eles aprenderam a música que estava sendo cantada no céu, Adriano. E aí eles puderam manifestar essa realidade aqui na terra. O contrário não funciona. Não funciona a gente se encher das informações do que está acontecendo aqui na terra, de tanta informação no nosso país, pandemia, política, governo, alianças, blocos econômicos, tudo isso tem a ver com profecia, mas os nossos olhos não devem estar postos nisso, devem estar postos na realidade que está no céu, que está nas regiões celestiais, o Cordeiro. E aí nós vamos começar a viver, Adriano, essas realidades aqui na terra. Exatamente. Isso é realmente ensino para nós e mostra como que as coisas acontecem. A igreja vai sendo edificada e atingindo uma maturidade em Cristo Jesus, e as coisas vão acontecendo. Como o Alexandre disse a respeito do céu, né? Nós conhecemos essa realidade, isso nos é revelado, e aí as coisas acontecem aqui na terra. Eu estava também em relação a essas coisas de notícias e tudo mais, eu também estávamos conversando ontem em família, né? Eu com meus filhos, minha esposa, nós nos reunimos todas as noites para ler, estávamos lendo esses textos, e aí nós estávamos somente lendo várias vezes o mesmo texto. E eu comentei com eles, nós não podemos tentar encaixar as coisas que nós conhecemos do mundo dentro da palavra de Deus. Nós precisamos ler, nos encher dessa palavra, da palavra de Deus. E o Espírito Santo nos revela, é diferente. Uma coisa é você pegar um acontecimento do mundo e tentar encaixar dentro daquilo que está escrito. Outra coisa é você ler o que está escrito, se encher daquilo que está escrito, e à medida que você lê, o próprio Espírito vai te revelando, te mostrando as coisas que estão escritas. Então, em relação a esses 144 mil, que o Alexandre bem disse, eles atingiram um nível de vida interessante aqui, porque eles conhecem um cântico, eles estão no Monte Sião, ensolarados, ou seja, cheio do governo de Deus, por isso podem seguir o Cordeiro, estão cheios de Deus e não como estava sendo dito, né? Cheios de notícias, cheios de informações, né? Não, mas cheios de Deus, cheios da estrutura, cheios do sol, o sol ensolarados, o sol da justiça que é o nosso Senhor. E por isso aconteceu o que aconteceu alguns versículos aqui para baixo. Então eu vou estar mostrando para os irmãos que há consequência quando a igreja em Cristo Jesus, ela cresce, ela mostra um patamar de vida, e também há consequências negativas, certo? Então há consequências positivas quando a igreja cresce, e há uma consequência negativa quando a igreja deixa de viver aquilo que o Senhor quer que a gente vivamos. Então, por causa desses 144 mil que tem uma identificação do Cordeiro e do próprio Pai, e não se contaminam com mulheres, e nós vimos isso no sábado passado, se tiver curiosidade, veja lá. E porque eles seguem o Cordeiro para onde quer que vá, foram comprados dessa terra, aprendem um cântico que é tocado nos céus. Então, na verdade, o padrão de vida deles
está estabelecido lá em cima. Por causa disso, começa a acontecer algumas coisas. E nós podemos ler novamente, né, Alexandre, para mostrar qual é a consequência deste viver elevado. Exatamente. No versículo 6, João viu outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo, língua e povo. Então esse é o primeiro evento, um anjo que voa pelo meio do céu, proclamando o evangelho eterno. Nós comentamos, o evangelho, a nosso ver, é um só. E ele tem várias características, várias faces. Nós vimos que o evangelho é citado como o evangelho do reino. Em outras ocasiões é o evangelho da graça. E aqui é o evangelho eterno. E a característica do evangelho eterno, nesse momento, é temei a Deus e dai-lhe glória. Porque aqui começa o juízo de Deus sobre a terra. Os flagelos, as trombetas primeiro, e os flagelos estão sendo atirados à terra em juízo contra os ímpios. E o propósito do juízo de Deus é que as pessoas se voltem para Ele. Por isso esse evangelho diz, temei a Deus, se volte para Deus, temei a Deus e dai-lhe glória. Não adore a besta, não adore o falso profeta, não se envolva com a Babilônia, tema a Deus, dê glória a Deus, porque vinda é a hora do seu juízo. E aqui diz que esse anjo dizia, adorai aquele que fez primeiro o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós vemos o juízo de Deus, as trombetas, vêm sobre o céu, vêm sobre a terra, vêm sobre o mar, vêm sobre a fonte das águas. Nós vimos já aquela trombeta que toca e aquela estrela que se chama Absinto, toca as fontes das águas e 1/3 das águas se tornam amargas, se tornam veneno. Então, a adoração dos homens está sendo, o anjo está chamando, olha, você deve adorar a Deus, você deve se voltar para Deus, se arrependa. O juízo de Deus tem essa intenção, essa conotação de que os homens se voltem para Deus, se arrependam das suas obras más e se voltem para o Senhor. Por isso que esse evangelho eterno, essa é a ênfase nesse momento. O temor a Deus, dar glória a Deus, porque é vinda a hora do seu juízo. Como o Adriano falou, aquele viver dos 144 mil tão elevados, eles são irrepreensíveis, eles não se achou engano na sua boca, eles aprenderam aquela música, ou seja, eles viram uma realidade do céu, das regiões celestiais, das regiões espirituais, e aí começaram a aplicar na terra aquela realidade. É isso que a gente está falando. A nossa visão é recebida do céu, é recebida de Deus. João estava aqui numa circunstância, vocês lembram, lá do capítulo 1, ele estava na ilha de Patmos, preso por causa do testemunho de Deus, por causa da palavra do Senhor. Ele estava numa situação, numa circunstância de isolamento, de prisão. Os historiadores dizem que ele tinha sido escaldado, alguns dizem na água quente, outros no óleo quente, então com a sua pele ferida, e naquela ilha que tinha tanta pedra, tanto sol, era tanto calor, né? Mas em meio a toda essa circunstância, ele não ficou lamentando isso, ele não ficou com os olhos nessa situação de isolamento, de problema, mas ele recebeu essa revelação. Ele olhou para o céu e ele viu toda essa visão que nós estamos lendo aqui e que nos abençoa tanto, que nos revela tanto hoje. Há 2000 anos atrás ele viu isso e isso nos afeta hoje. Então, também aqui, essa visão nós podemos ter, a visão das coisas celestiais. Esse evangelho eterno que é pregado no céu por esse anjo. Esse é o primeiro anjo que aparece aqui então no 7, com esse evangelho. E depois, Adriano,
no 8, aparece outro anjo. Olha aí, outra consequência do viver santo desses irmãos. Outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Eu estava comentando com o Adriano que Apocalipse traz vários versículos, capítulos, que detalham essa grande Babilônia. Nós não vamos detalhar tanto agora, mas aqui ela aparece como uma grande cidade. É uma grande cidade. Nós vemos lá no Gênesis que Nimrod, ele começou a edificar Babel, ele edificou a cidade de Babel, e depois ele se reuniu com alguns para construir a torre, a famosa Torre de Babel. Creio que vocês já leram esse texto lá em Gênesis no começo, capítulo 11, por ali. E aquela torre, ela tinha a intenção de chegar ao céu, da terra fazer uma ponte até o céu. É a religião, é a tentativa humana de chegar a Deus, de estabelecer uma conexão com o mundo espiritual, mas partindo do homem, partindo da força do homem, partindo da construção dos tijolos, partindo de um plano humano. E isso é Babilônia, essa grande cidade. E diz aqui que ela deu de beber às nações um vinho da ira da sua prostituição. Depois nós vemos lá no capítulo 17 que ela não está tomando exatamente um vinho ali, ela está com taça e está embriagada, mas dentro desse vinho tem o sangue dos santos, o sangue dos apóstolos, dos profetas. Ela está bêbada, embriagada com sangue. Então nós vemos aí já algumas características, né? Ela dá de beber o sangue dos próprios irmãos às nações. E isso é chamado do vinho da ira da sua prostituição, Adriano. Babilônia, nós vamos falar muito sobre ela, né? O Alexandre comentou sobre Babel, daí vem o nome Babilônia. Nimrod edificando Babel e vem Babilônia. E eu queria só citar algo que me veio ao coração. Babilônia é essa tentativa humana de se chegar a Deus. É uma religião, sabe? Aquela religião humana. É o homem tentando alcançar Deus. E nós sabemos que a realidade da nossa comunhão com Deus não é essa. A realidade é que Deus se fez homem. Então ele saiu e ele rasgou o véu e ele sai do templo para atingir as pessoas. Não que as pessoas tenham ido até ele. Então é um contraposto. Então você vai ver a religião tentando alcançar Deus, mas a realidade é que Deus está alcançando as pessoas. Agora, uma forma de construção, eu me lembrei também lá de Êxodo, porque o mundo constrói com tijolo, porque ele usa o barro, ele vai formando do barro tijolos para construir. Veja como o Egito, que é um tipo do mundo, constrói. Babilônia também usa o homem, certo? Mas nosso Deus não usa tijolos, ele usa pedras vivas, você e eu. Babilônia aqui cai e ela é citada, como foi falado, muitas vezes aqui em Apocalipse. E também nós vemos essa terminologia em outros lugares, e desde lá de Gênesis. Quando lá em Gênesis nós vemos a semente, nós vimos aqui em Apocalipse o que aquela semente se tornou. Então, se nós vemos uma serpente, agora ela é um grande dragão. Nós vimos uma cidade se iniciando com Nimrod, aqui nós vimos uma grande Babilônia, uma grande cidade.
E é muito importante a gente entender o que é, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas por que ela cai? Porque há irmãos que atingiram um patamar de vida, uma expressão de vida. Então pode haver um juízo agora. Continuando a leitura, nós vamos ver o seguinte. Seguiu, verso 9. O terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, lembra da besta que nós vimos lá, tanto a besta que sobe do mar quanto a que sobe da terra, e a sua imagem, e receber o sinal, nós vimos no Apocalipse 13 a respeito disso, e receber o sinal na sua testa. Veja que os 144.000 tem na fronte, na testa, escrito o nome do Cordeiro e do seu Pai. Esses aqui tem na fronte escrito, tatuado ou firmado, o sinal da besta, né? E também, ou na sua mão. Então, como se fosse povos contrários aqui. Uns têm na fronte o nome do Cordeiro, né, e do seu Pai, que é o nosso Pai Celeste, e outros têm na testa ou na mão a imagem da besta. Vamos ver o que acontece com esses. Verso, quer falar? Sim, esses contrastes são muito interessantes. Veja que os 144.000, eles são castos, eles não se envolveram com mulheres, então não se envolveram com a religião, com essa mentalidade da grande Babilônia. E aqui a Babilônia aparece como aquela que se prostituiu com as nações e está com aquele cálice da ira, da sua prostituição. O outro contraste que você citou, Adriano, a marca da besta na fronte, né? E os 144.000 são selados com o nome do Pai e o nome do Cordeiro. E aqui, a voz desse anjo diz claramente, ele diz com grande voz: se alguém adorar a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal, continuando a leitura, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Nós vemos uma distinção aqui. Na época da colheita, lembra? Quando os discípulos disseram: olha, nós temos problema, Jesus. No campo onde foi semeada a boa semente, nasceu também o joio. Você quer que a gente arranque o joio para que fique só a boa semente? Jesus disse: não arranque o joio ainda. Deixe ambos crescerem para a colheita. E quando ambos estiverem maduros, colhei primeiro o joio, que vai ser atado em feixes para ser queimado, e depois recolhei o trigo para o meu celeiro. Então aqui nós vemos a separação, a madurez, tanto do povo de Deus, como do povo do anticristo. Tanto do corpo de Cristo, como da Babilônia. A igreja verdadeira, gloriosa, lá de Apocalipse 12, e essa igreja falsa, a religião, a Babilônia, aqui, que começa a cair, ela já aparece e já começa a cair, essa grande Babilônia, aqui no capítulo 14. Então, diz que as pessoas que recebem essa marca da besta, que adoram a sua imagem e que tem o sinal na testa ou na mão, eles vão beber do vinho da ira de Deus. E esse vinho é um vinho que Deus preparou, não misturado. Nós vimos que as trombetas há como se fosse um freio de Deus.
Ele diz que 1/3 da terra foi atingido, 1/3 de embarcações que estão no mar, 1/3 das criaturas que vivem no mar, 1/3 do sol, sempre 1/3, um juízo medido, calculado de Deus sobre a terra. Mas aqui já fala das taças da ira que vem para destruir tudo, que vem para arrebentar. Aqui Deus já está no pleno exercício da sua ira. Existe uma medida de ira. É como se fosse um copo que vai enchendo diante de Deus, enchendo. Quando ele chega a um certo nível, aí Deus diz, bom, chegou aqui é o limite. Aqui eu vou por fim. Daqui para frente não há mais salvação, não há mais misericórdia. E aí ele derrama as taças da sua ira, as 7 taças que a gente já viu, que são o completar da ira de Deus. Então essa taça vai ser derramada sobre aquele que coloca a marca da besta. Esse vai ser a maturidade já do corpo do mal, o corpo do anticristo, da falsa igreja. Esses que se deixam marcar, ou seja, eles já estão selados, eles já estão com o passaporte carimbado, já estão identificados com a besta, com a marca, com o número do seu nome. Eles adoram a imagem da besta. Então aqui é a manifestação da ira, do cálice da ira de Deus. E diz que eles serão atormentados com fogo e com enxofre. E interessante que é diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Ou seja, o Cordeiro, os santos anjos vão estar de alguma forma vendo esse atormentar das pessoas que se envolvem. Então, cabe a nós hoje escolhermos o Cordeiro, escolhermos caminhar com o Cordeiro, sermos governados pelo trono, pelo sol da justiça, para que a gente possa cada vez mais nos santificar. Eu estou falando disso porque a palavra diz, o santo deve o quê? Se santificar ainda mais. Quem é injusto, quem é ímpio, que se afunde na impiedade, na injustiça. Veja, sempre na hora da colheita nós temos a maturidade de um e de outro. E aqui a maturidade desse corpo do anticristo, dessa igreja falsa, já chegou ao nível da ira de Deus. Eles serão atormentados. Fogo, enxofre diante dos santos e diante do Cordeiro. E diz que o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre. Então, dá a entender que eles vão ser atormentados para sempre. Não vão ter descanso, nem de dia, nem de noite. Os que adoram a besta é a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome, Adriano. Uma coisa que você falou, e eu gostaria de citar Mateus capítulo 13, quando Jesus estava falando sobre as parábolas. E aí é importante a gente citar também para fundamentar isso aí. Porque você citou, Alexandre, que parece que há 2 copos, né? E parece que eles estão crescendo juntos. Veja o que Jesus disse na parábola, uma das parábolas que ele falou, do joio e do trigo. E aí, lá em Mateus 13, capítulo 13, versículo 28, fala assim, versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Está falando que o Senhor lançou a boa semente e frutificou, mas aparece o joio. E os seus servos e os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Por que então o joio? E ele lhes disse: o inimigo que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancar o joio? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele.
Então qual é a solução? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Olha, os dois, joio e trigo, ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, e nós estamos vendo os ceifeiros aqui em Apocalipse 14, mas veja só, colhei primeiro o joio, não o trigo. A igreja não é arrebatada antes do trigo, do joio ser colhido, meus irmãos. Não pode haver arrebatamento se a igreja não é arrebatada antes. Então, não pode, se a igreja for arrebatada antes, essa parábola de Jesus não se cumpre, essa explicação cai por terra. Então, primeiro o joio. E nós vamos ver aqui em Apocalipse 14 esse joio sendo atado. Atai-o em molhos para queimar. Olha, fogo e enxofre. Pensa que há uma relação aí. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, os dois crescem juntos, como foi dito, porque há uma manifestação de uma igreja que expressa o Senhor e que vive uma realidade maravilhosa, mas também há um selar tanto daqueles que servem o anticristo e que tem a marca na testa ou na mão. Então há essas duas situações, mas primeiro tem que ser o joio. Vamos continuar lendo para ver essa explicação, porque o capítulo 14 vai explicar isso. Exatamente. No versículo 12, diz assim que aqui está a paciência dos santos. A palavra hipomené, que em outras passagens é traduzida por perseverança ou a fé dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui se manifesta essa perseverança dos santos, em meio àqueles que adoram a imagem da besta, aqueles que são marcados, se manifesta, por outro lado, os santos que não vão ceder à besta, eles não vão concordar em adorar a imagem da besta, os santos não vão ser marcados com esse número 666, eles não vão se moldar a essa mentalidade da besta, e por isso que eles vão ser fiéis até a morte. Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós vemos aqui claramente, sempre essa distinção, Esse capítulo é muito interessante, ele faz a comparação dessa maturidade do joio com a maturidade do trigo. Por isso que termina aqui com uma ceifa. Nós vamos ver. O 13 diz assim: ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve. Então é uma ênfase aqui que Jesus dá. Ele diz: escreve. Isso é importante. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Aqui é mais uma bem-aventurança que está em Apocalipse. Bem-aventurados os mortos. Veja, os mortos são bem-aventurados. A vitória do cristão é diferente dos padrões que o mundo imagina como vitória. Como pode alguém que morre ter vencido? E é isso que acontece aqui. Eles morrem e vencem. Eles são bem-aventurados. Bem-aventurados significa felizes. Por quê? Porque eles descansam dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. É outro contraste que aparece aqui. Esses que morrem, eles têm descanso das suas obras, descanso dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. E nós vemos um pouco atrás aqui, que os que adoram a imagem da besta, que vão receber o castigo, eles não têm descanso, nem de dia,
nem de noite. E eles vão ser atormentados. E os que morrem porque não colocaram a marca, isso vai acontecer, irmãos. A marca vai ser obrigatória. Esse sinal da besta, nós não sabemos bem o que é, mas ele vai ser obrigatório. E nós vamos rejeitar essa marca. E muitos vão ser perseguidos e vão ser mortos por não concordarem em se submeterem a serem marcados. Mas estes que morrem são bem-aventurados. E eles vão descansar dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Ou seja, eles vão ter galardão, eles vão ser vencedores. Em outro texto diz que João viu os vencedores da besta e da marca do seu nome. Então aqui estão retratados esses vencedores que vão ter descanso e vão ter galardão. As suas obras os seguem. O seu galardão, ele vai permanecer. Coríntios nos diz sobre o galardão, sobre as edificações com ouro, prata, pedras preciosas, e diz que o fogo vai provar essas obras. E com certeza, esses atos de justiça que os santos estão fazendo aqui, perseverando e não se deixando marcar, com certeza vão ser galardoados. Ou seja, eles vão reinar com Cristo durante 1000 anos, que é um assunto que vai aparecer lá no capítulo 19, 19, né, Adriano? E eles têm esse galardão garantido aqui e essa bem-aventurança, aqueles que morrem. E o 14, não sei se vai dar tempo, Adriano, da gente avançar um pouco. Sim, no 14, só mencionando também esses que não adoram a besta que você disse aí, né? E nem não vão aceitar a marca, né? Veja no capítulo 13, nós vimos versículo 8, fala assim, ó, adoraram, né? Ou seja, vão adorar a besta, né? Todos os que habitam na terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Em paralelo a esse assunto que nós vamos entrar agora, porque aqui vai falar sobre uma ceifa. Olha, o verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sob a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem, dizendo assim, ó, lança tua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Nós vamos falar sobre essas coisas, mas nós temos ainda uns 10 minutinhos aqui para continuar. Eu queria também que você usasse paralelos. Lá em Isaías, capítulo 62, leia também o 62, 63. Você vai ver também um paralelo sobre isso aqui, muito interessante. Nós estamos tratando esses assuntos de forma bem textual. Depois nós vamos tratá-lo de forma temática e nós vamos pegar vários textos para agrupar no mesmo assunto. Mas aqui, ó, aparece um anjo, aqui está escrito anjo, então eu vou me deter na palavra mesmo, eu não vou sair disso, porque está escrito outro anjo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem, falava assim, ó, lança tua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Viu quando nós estávamos vendo Mateus capítulo 13, que falava que havia o joio, o trigo, e os dois precisavam crescer juntos, e na hora da ceifa o Senhor ia enviar os seus anjos para primeiro o joio e depois o trigo. Então agora a gente vai entrar neste assunto e estamos chegando no momento em que ele vai julgar
ajuntar o joio e julgar o joio. E aqui em cima ele também já está dizendo, né, que a respeito de fumaça do tormento, fogo e enxofre, né, que sobem. Eu estou dizendo dessa forma para que você conheça o texto, para que você leia muitas vezes esse texto, para que a gente entenda o que está sendo dito aqui. Por quê? Porque muitos estão dizendo que a igreja será arrebatada antes do joio, antes da grande tribulação, antes de tudo isso. Mas a palavra está muito clara e ela é muito simples e nós não podemos fugir dela. Está escrito assim, ó, lança tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada. Eu vou ler só esse texto e a gente pode comentar alguma coisa agora e vamos dar continuidade depois. Saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual tinha uma foice aguda, e saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-a no lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, aqui parece que duas ceifas, né? Feitas por anjos. Um pode até ser confundido com o nosso Senhor, né? Ele estava numa nuvem branca, mas aqui está escrito que são anjos. E esses anjos cegam aquilo que já está maduro na terra. Então começar a comentar sobre isso, porque nós vamos dar continuidade no sábado que vem. Veja que essa foice, ela é aguda, ela é afiada, né? E nós vemos essa similaridade com a palavra de Deus. A palavra é comparada com aquela espada aguda de 2 gumes. Ela penetra, ela separa. E essa época de ceifa é justamente isso, é a separação, é o discernimento. Como a gente falou antes, os santos só podem se santificar, por quê? Porque são santos. Os ímpios vão cometer impiedade, por quê? Porque são ímpios. Então, alguém que é ímpio não pode se santificar. E alguém que é santo, o destino dele é a santificação. Por isso, nós acreditamos, aquele que em nós começou a boa obra, há de completá-la, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Nós estamos vendo aqui a hora da ceifa, é a hora da maturidade, é a hora daquilo que é de Cristo estar maduro em nós, estar pleno, estar cheio. O texto nos chama a isso também, é uma maturidade, sabe? Nós precisamos nos alimentar dessa visão celestial. Como o Adriano disse, precisamos nos voltar para a palavra, ler, meditar, buscar revelação do Senhor, para a gente viver essas realidades, sabe? É hora do povo de Deus crescer e madurar, porque a hora da ceifa está chegando. Nós queremos estar maduros, plenos, e participar da ceifa boa, do trigo. E nós vamos estar entre o trigo que é colhido e é recolhido e é guardado no celeiro do Pai. Então, é hora da maturidade, irmãos. É hora de nos separarmos do mundo, daquilo que é a mistura. Veja que as sementes, elas são puras. A semente do trigo é trigo, ela não é uma semente híbrida. A semente da palavra de Deus não é uma semente híbrida, não é uma semente transgênica, não, é uma semente pura. E o grão de trigo, ele caindo no chão, na terra, se ele não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto.
O trigo que foi plantado, que deu origem a essa grande plantação de trigo, essa grande colheita, o primeiro grão foi o Senhor Jesus, que caiu na terra e morreu. Ele morreu, ele foi crucificado, foi morto, sepultado, depois ele ressurgiu, e aí ele subiu ao céu, ele mandou o seu Espírito, e o que aconteceu? A palavra que ele tinha semeado no coração dos discípulos, dos apóstolos, frutificou. Quando caiu a chuva ali do Pentecoste, aquelas chuvas que regaram a terra, que são os homens, o trigo nasceu e multiplicou-se. E multiplicou-se e continua se multiplicando. Hoje nós temos o trigo, os cristãos, pela terra inteira, aos milhares, aos milhões, e eles estão destinados à maturidade, para que na hora da ceifa eles estejam preparados, eles estejam puros. E interessante, na hora da ceifa o trigo ele está cheio de grãos, a sua espiga, e ele se dobra, e ele se inclina. Essa é a hora da maturidade. O trigo vai estar carregado do fruto do Espírito, e aí o Senhor vai vir e o seu nome será glorificado na sua vinda. Na sua vinda vai ser o juízo do joio e vai ser a glorificação do trigo. Vai ser a colheita do joio para ser queimado, e vai ser a colheita do trigo para ser glorificado. O trigo é pão, o trigo é alimento, o trigo é bênção, e ele vai estar sendo recolhido no celeiro do Pai. Penso que nós vamos ainda avançar ainda no sábado que vem. Tem bastante texto aqui para a gente completar ainda o 14, né, Adriano? Exatamente. Nós vamos falar sobre esta maturidade, que vamos dar continuidade, né, no que foi falado, e vamos mostrar que esse trigo o joio vai ser colhido aqui, e você vai ver claramente esta ceifa. Tenha o capítulo 14 como um grande resumo, porque daqui a pouco ele vai mostrar novamente essas taças da ira de Deus sendo lançadas sobre a terra, no 15 e no 16. O próprio João escreve também no capítulo 17, a respeito, detalhando com muita precisão a respeito da Babilônia, e nós vamos ver com bastante cuidado isso, porque Deus também trata esse assunto com cuidado, no 17 e no 18. Então, veja que o 14, ele resumiu aquilo que vai estar sendo detalhado nos próximos capítulos. E nós vamos entrar com mais profundidade. No capítulo 15 vai falar sobre as taças. 15 e 16, os flagelos que são lançados. Depois vai falar sobre a Babilônia. Mas aqui nós temos um resumo, que é os 144 mil e tudo que nós estamos falando até agora, inclusive a ceifa desse joio, que nós vamos comentar e trazer com mais clareza para os irmãos no sábado que vem. Porque o nosso tempo agora está acabando e nós temos assim que encerrar. Você que está vendo esse vídeo durante a semana, em um outro momento, preste atenção, compartilhe essa palavra, isso pode abençoar os irmãos. Nós nos alegramos quando vimos os comentários e vimos essa palavra atingindo várias pessoas, né? E tudo isso é graças ao nosso Senhor, né? Vimos pessoas comentando que estão sendo edificadas. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Somos gratos a Ele por essa oportunidade de chegar até você. Mas você pode ser também um veículo de bênção, né? Você também pode ser um veículo que abençoa as pessoas. Faça que nem banqueiros, né? Pegue e coloque no banco, ou seja, pegue essa palavra e distribua, né? Faça ela se multiplicar. Quando você pega um dinheiro e investe no banco, você espera que ele renda, né? Então vai haver uma renda ali que vai trazer um benefício para você. Nesse caso,
é você pegar essa palavra e compartilhar essa palavra no Facebook, no Instagram, ou dar um like lá no YouTube. Nós vamos depois ter um canal próprio a respeito disso aqui. Nós vamos continuar com a rádio web Jesus a Mais. Então, pegue essa palavra e divulgue. Eu estou terminando aqui, me despedindo de vocês. Espero vê-los no sábado que vem, ou você que está vendo em outro momento essa palavra, né? Deus o abençoe, compartilhe e seja abençoado e edificado. Atenção, o nosso Senhor, até esse momento que nós estamos vendo aqui, Ele não veio para a igreja, tá? Ele não veio. A igreja vai estar aqui na terra, durante tudo isso que estiver acontecendo. Então não acredite nessas questões desses raptos secretos, porque ele não vai acontecer. Vamos ver isso depois com clareza em outro momento, como já vimos em versões anteriores. Foi um privilégio nós estarmos aqui lendo, aprendendo do Senhor nesta manhã. Essa realidade espiritual é para onde nós devemos voltar nossos olhos. É essa realidade que nós devemos nos inteirar. Ler, meditar, transformar a nossa mentalidade, transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Essa é a salvação de Deus, a iluminação do nosso entendimento, para vermos as coisas de forma diferente, para vermos o que está no céu, para aplicarmos, para vivermos no nosso dia a dia aqui na terra. Eu desejo que você tenha uma grande semana, para quem está vendo ao vivo. Sabemos que no YouTube depois você vai estar vendo isso no futuro. Hoje é 11 de julho de 2020, né? Mas você seja abençoado por essa palavra. Ore por nós, como o Adriano comentou. Compartilhe essa palavra. Assim você vai estar também ajudando a espalhar a palavra do Senhor. Muito obrigado aos irmãos que ficaram até aqui. E desejamos a paz do Senhor a cada um.